Olá pessoal do VOR 737, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje estamos aqui, mais um domingo, para fazer um outro vídeo sobre o 737. Nesse caso, estaremos falando sobre os flaps da aeronave, tá ok? E antes de iniciarmos o nosso assunto dessa semana, que são os flaps, eu gostaria de comentar um novo assunto, colocar uma outra questão, que é o lançamento que estamos fazendo de um treinamento online para quem está se preparando para o screening da Gol, certo? O que vem acontecendo? Esse ano está acontecendo algo que não acontecia há muito tempo no mercado, que principalmente na Gol Linhas Aéreas está chamando aí muita gente, certo? Então estão tendo várias seleções. E como é que funciona uma seleção da Gol? Ela é dividida em 4 etapas, tá ok? Você tem primeiramente uma prova teórica, depois uma prova no simulador, depois uma parte psicotécnica e o teste da empresa propriamente dito, E o que está acontecendo, pessoal? A segunda etapa da prova, que é o simulador, ela está sendo realizada no simulador do 737, efetivamente dentro do avião. E é aí que está pegando muita gente de surpresa. Primeiro, o fato de nem todas as pessoas estarem preparadas para operar o 737 de forma, no mínimo, necessária para a realização da prova, certo? E uma outra questão é o curto espaço de tempo entre a prova escrita, na seleção e o simulador. Em alguns casos, inclusive de pessoas que já fizeram o nosso treinamento, o candidato fez a prova numa quinta-feira e na outra terça ou quarta-feira ele já foi chamado para fazer o simulador. Então, assim, uma pessoa que não tem a proeficiência de voar o 737, ela não tem tempo hábil de estar preparado no caso e ter todas as informações necessárias para operar o 737 durante o simulador. Certo? Os procedimentos da prova eles são até razoavelmente simples, o que qualquer candidato que seja aí piloto comercial, multi, FR, que tenha as carteiras aí necessárias para ingressar na linha aérea, qualquer candidato que tenha essas habilitações, ele vai saber cumprir os procedimentos, porém, o grande entrave dessa prova está sendo justamente a pessoa não estar apta a voar o 737, não ter o treinamento mínimo básico necessário para fazer operar a aeronave, Então, nós desenvolvemos um treinamento que ele é simples e é focado nessa operação básica da aeronave para você conseguir fazer a prova, de forma a aumentar a sua proficiência e, consequentemente, aumentar suas chances de aprovação. Um treinamento que ele já foi realizado, já deu resultados. Um treinamento inteiramente online, onde você vai economizar aí tempo de deslocamento, para um simulador, dinheiro, enfim, Você pode ficar praticando isso em casa. Então, um treinamento direcionado, online, ele é exclusivo, não tem aí no mercado, na internet, um treinamento focado nisso, online, Então, pessoal, um treinamento bem bacana. Acessem www.voar737.com, coloque lá o seu e-mail e você já vai receber toda a informação do treinamento, você vai ver, inclusive, um trecho desse treinamento, de 10 minutos, mais ou menos. No treinamento, são 5 horas, divididos aí em 25 vídeos. É um treinamento bem completo, que aborda todas as questões que você deve entender para fazer essa prova aí com uma necessidade que ela exige, com os procedimentos que ela exige. Então é bem bacana, dá um pulo lá, ok? Essa semana eu vou postar mais informações também aí no nosso Instagram. Se você já viu esse vídeo lá no Instagram, já está também por dentro do assunto, Então, pessoal, é isso aí, certo? Agora, então, vamos passar aqui para o simulador para nós falarmos sobre o flap, que é o nosso assunto dessa semana, ok? Então, pessoal, vamos começar da seguinte forma. Eu trouxe essa maquetinha aqui. Eu trouxe essa maquetinha justamente para nós... Estamos aqui novamente com o nosso 737 NG, Pátio Guarulhos. E eu trouxe essa maquetinha que quando nós falamos de flaps, nós temos que entender algumas coisas, certo? Primeiro, o conceito de flap normal, pessoal? O flap ele é um dispositivo que vai nos auxiliar aí em aumentar a sustentação da aeronave, certo? Principalmente a baixas velocidades, Quando estamos aí decolando, estamos em procedimento de pouso ou estamos fazendo alguma manobra em baixa velocidade. Com isso, os nossos dispositivos das asas eles vão ser ativados e aumentar a nossa sustentação, tá ok? Pessoal, quando nós falamos de Boeing 737, nós temos que entender a seguinte questão.
Os flaps, eles são divididos nas seguintes categorias, digamos assim. Nós temos os trailing edge flaps, eles ficam localizados aqui na parte de trás das asas, certo? Então aqui atrás nós temos os trailing edge flaps, tá ok? E aqui na frente da asa, no bordo de ataque, né? Aqui no caso, no bordo de fuga da asa, os trailing edge flaps. E aqui na frente da asa, nós temos os leading edge flaps, que eles ficam entre a raiz da asa e o motor, tá ok? Então aqui nós temos os trailing edge flaps. E entre o motor, que são dois, tá pessoal? Temos um e o 2. Na outra asa a mesma coisa, né? E nós temos mais quatro... Aqui nós temos mais quatro leading edge slats, certo? Que daí eles ficam entre o motor e a ponta da asa, certo? Então, pessoal, isso é muito importante para nós entendermos todo esse vídeo. Eu vou passar agora aqui para o simulador, para nós também observarmos ele no simulador, né? A maquetinha é legal que a gente já vê de uma outra forma, porém o simulador mostra mais real, né? Então vamos lá, vamos dar um zoom aqui, ó. Vejam, pessoal. Raiz da asa, certo? Até o motor. Nós temos aqui dois slats, que são os leading edge, desculpa, dois flaps, né? Que são os leading edge flaps, certo? Entre raiz e motor. E depois nós temos mais quatro slats, que são os leading edge slats, que eles são quatro, ó. Ficam dois aqui, 1, 2, 3, 4. Como se entre a ponta da asa e o motor, esse bordo de ataque ele fosse dividido aqui em quatro partes. Quatro partes móveis que são então os leading edge slats. Certo, pessoal? Entendido isso, vamos então agora entrar aqui no nosso cockpit. Certo? Então, novamente aqui dentro do nosso fly deck. Pessoal, sobre os flaps nós temos também uma seguinte questão. Quais são as posições que os nossos flaps eles possuem? Então, onde é que nós vamos acionar os flaps, certo? Aqui do lado do nosso pedestal, nossas manetes de potência, nós temos aquela alavanca lá do outro lado, e é justamente aquela alavanca que irá fazer, que irá selecionar a posição do flap desejada, certo? De forma normal. Então vejam aqui nas manetes de potência, nós temos a posição 0, que é de flaps up, certo? Posição 1, posição 2, posição 5, posição 10, posição 15, 20, flaps 25, né? Tá fora de foco aqui, flaps 25, flaps 30 e flaps 40. O que é importante nós sabermos sobre isso, pessoal? As posições de flaps utilizadas para decolagem, certo? Para uma decolagem normal, elas podem ir do 0 até o 25, certo? E as posições de flaps utilizadas para pouso são as posições 30 e 40. Sendo que em um pouso não normal, em um pouso operando aí com um único motor, um single engine landing, nós vamos utilizar a posição 15, certo? Então, relembrando, nós temos as posições 0, 1, 2, 5, 10, 15 e 25. Qualquer uma dessas posições nós podemos usar para decolagem. Lembrando que nós não vamos entrar nesse vídeo, pessoal, no mérito de como nós vamos selecionar esse flap para decolagem, certo? Claro que vai depender aí de comprimento de pista, peso da aeronave, vai depender de temperatura do ar externa, vai depender de condições de pressão atmosférica, enfim, como qualquer outra aeronave, né? O flap vai estar diretamente ligado aí às condições que nós estamos tendo da aeronave e atmosféricas para fazer a decolagem. Então, pessoal, e 30 e 40 para pouso. Uma questão importante numa arremetida, se nós estivermos vindo para pouso com flaps 30 ou 40, nós vamos pedir go around e o flaps da arremetida vai ser obrigatoriamente o flaps 15, certo? Então, durante um processo de arremetida, nós vamos cantar go around flaps 15, certo? E quando estivermos nos aproximando, caso estejamos nos aproximando com o flaps 15 em um single engine, por exemplo, com uma pane de motor, né? Então, nosso call-out vai ser go around flaps 1, certo? Então, lembrando, eu vou puxar a alavanca aqui. Vejam, pessoal, que essa alavanca, ela tem uma travinha mecânica. Então, para você puxar ela, você não consegue simplesmente puxar ela para trás, deslizar ela não vai. Você é obrigado, ó, vejam a travinha aqui, ó,
você é obrigado a levantar ela e daí colocar na posição desejada. Então, posição 1, posição 2, né? Enfim, assim consequentemente, né? Então, se nós estivermos pousando aqui com flaps 40 e nós tivermos que fazer uma arremetida, ou flap 30, o callout vai ser go around flaps 15. O pilot monitor, né? O pilot monitor vai vir e colocar o flap na posição 15. E caso estejamos vindo para pouso com flaps 15, o callout vai ser go around flaps 1. Então, nós vamos lá para flaps 1. Vejam que nessa posição 15 e 1, ela tem uma travinha. Justamente porque, para quem for colocar o pilot monitor, na hora que for levar o flaps, ele está lá em 15, for levantar a alavanca e levar para o 1, ela não correu o risco de passar. Então ela tem essa travinha mecânica que ela não deixa o flaps ir sem querer para a posição 0. Ou, no caso, se você estiver vindo para 15, né, de 30 para 15 ou 40, ela também vai ficar travada no 15. Certo, pessoal? Então esse aqui é o funcionamento das posições do flap. Agora voltando aqui para o nosso fly deck, olha só que interessante. Existe uma relação aí entre as posições dos flaps, dos trailing edge flaps e dos leading edge flaps e leading edge slats, certo? Eu vou colocar lá fora da aeronave para nós entendermos essas relações. O que acontece, pessoal? Quando nós... Eu vou colocar aqui em flap 0 novamente, tirar os flaps. Então veja aqui. Agora estamos com a aeronave com flaps up, né? Não tem nenhum flap. E a relação entre os flaps, os trailing edge flaps, os leading edge flaps e os leading edge slats é a seguinte. Quando eu colocar o flap, o trailing edge flap, estiver na posição entre a posição 1 e a posição 25, certo? Aqui eu estou falando do trailing edge flaps, né, pessoal? Quando o meu trailing edge flaps estiver entre a posição 1 e a posição 25, os meus leading edge flaps aqui da frente, eles já vão para a posição full extended. Esses flaps aqui da frente, diferentemente dos de trás, digamos assim, que tem da posição 1 à posição 40, eles só tem duas posições, duas posições, né? Ou a posição extended ou a posição full extended. Então a relação é o seguinte, quando os meus trailing edge flaps aqui atrás estiverem entre a posição 1 e 15, o meu leading edge flap, entre a raiz da asa e o motor, ele já vai direto para a posição full extended. Ou seja, o meu trailing edge, o meu leading edge flap, ele sempre vai operar na posição full extended a partir de qualquer flap que eu estiver selecionado no meu trailing edge flaps, tá ok? E o meu leading edge slats, esses entre o motor e a minha ponta da asa, do 1 ao 25, quando o meu trailing edge estiver do 1 ao 25, ele vai estar na posição extended, certo? Quando eu colocar o meu flap de pouso, o meu trailing edge flap de pouso, que é 30 ou 40, daí sim, o meu leading edge slats, ele irá para a posição full extended, certo? Então vamos ver aqui na prática, pessoal, o seguinte. Eu vou colocar aqui na posição, por exemplo, de flap 5, tá ok? Então estou baixando os flaps aqui da aeronave para a posição 5, tá? Vejam que os meus trailing edge flaps, eles saem debaixo da asa, né? Eles ficam escondidos embaixo da asa, ó. Dá para ver bem eles sendo colocados lá, né? E os meus leading edge slats, eles vão deslizando, né? Eles vão também abrindo sobre a asa, tá? E nisso, lá atrás, os trailing edge flaps já começaram a ser colocados também, né, pessoal? Os trailing edge flaps, eles vêm aqui desde a raiz da asa até aqui no aileron, certo? Aqui já são aqui já é o aileron da aeronave, perfeito? Então, o que acontece? A partir do momento que nós agora, ó, estamos com flap 5, nós estamos com leading edge flaps em full extended, leading edge slats em extended, trailing edge posição 5. Se nós dermos agora um full flap, o que vai acontecer? O nosso leading edge flap já vai estar na posição full extended e os nossos leading edge slats agora sim foram para a posição full extended. Enquanto que os nossos trailing edge flaps também foram lá para a posição 40, que é uma das duas posições de pouso, né? Ou 30 ou 40. Beleza, pessoal? Então, entendido isso aí, percebemos que já existe aí uma relação, né? Entre o leading edge flaps, trailing edge flaps e leading edge slats. Uma outra coisa bacana que existe no 737, pessoal, que é importante nós ressaltarmos, é a flap load relief. O que acontece?
A partir do flap... A partir do momento que estivermos utilizando algum flap, por exemplo, flap 40 para pouso, e nós tivermos uma sobrecarga de ar passando sobre a asa, certo? Ou seja, nós excedermos a velocidade limite do flap 40, o que vai acontecer é o seguinte, o flap ele vai recolher automaticamente, certo? O flap, por exemplo, o flap 40, a velocidade máxima dele é 163 nós. Ou seja, se estivermos vindo para pouso com o flap 40 e a aeronave passar 163 nós, ele vai automaticamente recolher para flap 30. E depois, quando nós reduzirmos a velocidade, que nós percebemos que a nossa velocidade passou do que nós deveríamos estar, né? A hora que ela passar aí 158 nós, ele automaticamente vai comandar o flap para 40 novamente. Isso, pessoal, ele tem aí em diversas posições de flap, tá ok? E a partir do flap 10, ou seja, posição 10, 15, 25 e 30, a flap load relief ela já começa a atuar para preservar, para dar mais segurança para o sistema de flap, tá ok? Então, beleza, pessoal. Entendemos também a flap load relief, é uma questão bem importante aí sobre os flaps. Outra questão, falando aqui, que já que estamos fora da aeronave, falando dos slats, certo? Dos nossos slats aqui, dos leading edge slats. Existe uma outra questão, pessoal, de segurança da aeronave, que são os auto slats, tá? Ele é comandado aí pelo sistema hidráulico B, isso é uma questão que eu não falei anteriormente, tá, pessoal? Mas todo o sistema de flap, ele é comandado pelo sistema hidráulico B da aeronave, né? O Boeing 737 ele tem o sistema hidráulico A, o B e o standby. Então, nesse caso de flaps, eles estão sendo comandados pelo sistema hidráulico B, tá ok? Vamos lá, então. Os auto slats, eles... Quando a aeronave está na posição com flaps 1, 2, 5, 10, 15 ou 25, certo? Os nossos trailing edges, né? Se estão entre a posição 1 a 25, e a aeronave ela aumentar muito o ângulo de ataque, então automaticamente os slats eles irão baixar, certo? Justamente para aumentar aí a nossa sustentação. Então ele também tem essa outra questão de segurança, além da flap load relief, certo? Nós também vamos ter o auto slat, que entre o flap 1 e 25, se nós atingirmos um ângulo de ataque muito crítico, os slats eles irão aí para a posição full extended. Eles já estariam na posição extended, né? Porque entre 1 e 25 eles já estão na posição extended, e caso o nosso ângulo de ataque viesse a aumentar muito, então eles iriam para a posição full extended. Beleza, pessoal? Legal. Então agora vamos passar aqui para dentro do nosso flight deck. Uma coisa importante, pessoal, que nós temos que analisar. Já vimos aonde nós colocamos aí os nossos flaps, né, onde eles são acionados, tá ok? E agora nós podemos ver, lembra que eu deixei o flap na posição 40? Então nós podemos ver o seguinte, onde é que é o indicador no painel que nos mostra que a posição do flap, do trailing edge flap, está selecionado? É justamente aqui, logo acima, deixa eu dar um zoom out novamente, logo acima do nosso MFD, lembram, pessoal? Aqui, né? PFD, Primary Flight Display, Navigation Display, Multifunction Display, Landing Gear Lever, Auto Brake. E aqui nós temos o Flap Indicator no nosso painel, que vai desde a posição 1 até a posição 40, certo? Então agora, lembra, nós estamos com o Flap 40 acionado, então ele está aqui na posição 40, tá ok? Vamos voltar agora, então, por exemplo, a Flaps 15, se fôssemos fazer uma arremetida. Veja que ele já começa a voltar para a posição 15, os nossos trailing edge flaps, certo? Olha lá, voltou para a posição 15. Agora, vamos voltar aí para a posição 2, por exemplo. Então vamos recolher eles totalmente. Então eu dei flaps up na alavanca, né? E veja que agora já está, ó. Os nossos leading edges já começaram a se mover, né? Então, a partir do 25, essa luz já acende, a leading edge flaps in transit, e ela vai para a posição desejada, certo? Outra coisa, pessoal, outro local que nós podemos analisar, aqui ele está indicando o nosso trailing edge, né? A posição dos flaps lá do bordo de fuga da asa. Porém, nós temos o nosso after overhead panel, esse painel aqui, ó. Ele fica lá atrás da cabine, da cabeça, digamos assim, do comandante, né? Bem lá atrás, no after overhead panel, e ele mostra a posição dos leading edges. Então ele tem aqui a posição in transit, a posição extended e a posição full extended. E ele mostra cada leading edge e o que está acontecendo com ele, certo?
Então, por exemplo, vamos colocar aqui na posição flap 5. Os primeiros flaps, pessoal, para eles avançarem, eles são mais lentos. Então, veja, ele passou em leading edge flaps in transit, certo? Ele fica em amarelo. E agora ele já está informando que os leading edge flaps, eles já estão em full extended. Lembra que de 1 a 25 eles já ficam em full extended. E os trailing edge e os leading edge slats, eles ainda estão na posição extended. Ó, aqui nós temos transit, extended e full extended. Então eles passaram em amarelinho, todos estiveram passando por transit. Os leading edge flaps ficaram, aqui esses dois, né, o 1, o 2, o 3 e o 4, entre a raiz e o motor, ficaram na posição full extended. E os trailing edge e os leading edge slats ainda estão na posição extended. Se nós dermos agora um full flap, por exemplo, flap 40 para pouso, o que vai acontecer? Os nossos trailing edges lá atrás vão para flap 40, certo? Veja que eles estão em transit, apareceram e caíram na posição full extended. Então agora sim, nós temos todos os nossos leading edge devices, que são os leading edge flaps e leading edge slats, na posição full extended. Esse diagrama é bem legal, né, pessoal? Ele mostra certinho como está a posição aí de todos os leading edge devices, certo? Bem bacana. Então, continuando. Pessoal, vamos entrar aqui em alguns assuntos. Falamos já do auto slats, agora um outro assunto interessante sobre flaps é o alternate extension, certo? O que acontece? Nós podemos ter aí, né, pessoal, um problema com o nosso sistema hidráulico B, certo? Então, o que vai acontecer? Nós temos que poder acionar o nosso flap de uma forma alternativa, né? A aeronave ela é bem redundante, a gente sabe, a aviação é assim, então sempre teremos uma outra forma de acionar alguma coisa da aeronave que esteja com problema. E aqui no Overhead Panel, nós temos aqui em cima, na seção de Flight Controls, vejam, Alternate Flaps. Então, o Alternate Flaps, ele vai permitir que em caso de eu ter uma pane no sistema hidráulico B, eu consiga aí avançar através de uma forma elétrica, de um motor elétrico, os meus flaps. Porém, diferentemente lá da alavanca, que tem uma série de proteções contra a assimetria de flap, enfim, várias panes que podem acontecer com flaps, eu acionando aqui o flap de forma elétrica, eu tenho que tirar essa capinha de guarda aqui, né, pessoal? Ela vem com um freno aqui, eu sou obrigado a abrir ela, colocar os flaps na posição, o alternate flaps na posição armed, então eu venho aqui para armed, e daí eu vou usar aqui a alavanquinha up and down, esse switch. E eu tenho que ficar segurando ele, por exemplo, se eu quiser abaixar os trailing edge flaps, eu sou obrigado a ficar segurando ele na posição down até o trailing edge flap que eu quero chegar. Entendeu? A mesma coisa para up, certo? Então é assim que funciona o trailing edge flaps através do alternate flaps. Eu vou abaixar a capa de guarda, colocar na posição armed, certo? E daí eu vou abaixar ou levantar para a posição up ou down até o flap que eu quiser. Lembrando que aqui nós não teremos proteção, por exemplo, contra a assimetria de flaps, tá, pessoal? O sistema elétrico ele não provém isso. Então, legal. E uma outra coisa é o seguinte, ele também vai baixar os leading edge flaps, tá ok? Só que ele não vai recolher, tá certo? Eu vou conseguir baixar os trailing edge flaps, certo? Porém, eu não vou conseguir os flaps, né? Os trailing edge flaps. Os leading edge flaps, eles vão abaixar também. Só que com esse sistema, quando eu colocar na posição up, somente os trailing edge flaps eles vão voltar, ok? O trailing edge slats, os leading edge slats e flaps, eles vão continuar na posição extended. Certo, pessoal? Mais adiante, algumas coisas que podem acontecer, né? Aí no nosso flap, tá, pessoal? Isso são questões apenas curiosidades, mas pode acontecer algumas panes, por exemplo, você colocar uma posição de flap, eu botar flap 15 e ele passar dessa posição, isso pode acontecer, né? Então vai ter um procedimento para isso, enfim, um checklist. Eu posso comandar ele, por exemplo, eu estou na posição 5, comandar ele para a posição 15 e ele não ir, isso também pode acontecer, é uma outra pane de flap. Também pode acontecer o seguinte, uma assimetria de flap, o que já é algo mais
complexo e complicadinho, né? Porque vai tender a gerar um momento de um bank na aeronave, mas ela pode acontecer. E isso, pessoal, você vai perceber da seguinte forma, aqui no Flap Indicator, aqui não está aparecendo porque os flaps estão alinhados, mas são duas agulhas, certo? Eu tenho duas agulhas, uma sobreposta à outra. Se eu tiver uma flap asymmetry, então, por exemplo, vai estar uma em 40 e a outra lá em 25. Então você vai perceber, opa, um flap ficou na posição 25 e o outro flap foi para a posição 40. Então isso é uma pane que também pode existir aí na hora que você estiver colocando os flaps, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo aí sobre flaps. Eu acho que abordei bastante coisa. Tem algumas questões interessantes, pessoal, que são sobre a limitation da aeronave em relação aos flaps, que são o seguinte, podemos comentar também. A altitude máxima que nós podemos voar aí com os flaps estendidos é 20 mil pés, certo? Nós não devemos, por exemplo, holding in ice condition with flaps extended is prohibited. Então você não pode fazer espera em condições de gelo com o flap estendido, isso é proibido, certo? E caso nós tenhamos que mudar o flap lá no alternate flap, é interessante você esperar pelo menos 15 segundos, certo? Para alterar o flap. Então, por exemplo, você foi lá no alternate flap, lá em cima, né? E mudou do 1 para o 5. É interessante você esperar uns 15 segundos, por exemplo, para mudar do 5 para o 10. Né? Isso é uma limitation aí da aeronave. Outra questão interessante, pessoal, Ah, não, aqui não vai aparecer. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo da alavanca de trem de pouso, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui embaixo da alavanca de trem de pouso, ele fala todas as flaps limit speed. Então, a minha velocidade máxima para eu colocar flap 1, eu tenho que estar no máximo a 250 nós, 2 também, 5 também, 10 já é 210 nós, 15, 200 nós, 25, peraí que está desfocando aqui, 105. Oh, caramba, pera só um pouquinho, pessoal. Aqui, 180 nós, né? Tá meio ruim de visualizar, mas aqui existe essa tabelinha, pessoal, que fala o máximo, tanto do landing gear, no caso, né, não é um assunto, mas tanto do landing gear quanto o flap vai falar aí quais são as velocidades máximas de flap para você utilizar, tá certo? São os limites aí de velocidades. E caso isso seja ultrapassado, lembrando que temos lá a nossa flap load relief para atuar, beleza? Então, pessoal, vamos voltar aqui para mim? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo aí sobre flaps, né? Um vídeo bem bacana, não só mostrando a alavanca, onde é que ela fica, enfim, né? Mas também mostrando um pouco do sistema que atua, como é que funciona, onde é que a gente vê, como é que são a relação entre flap, trailing edge flap, leading edge slats, leading edge slats, tudo que compõe o sistema dos flaps do 737, beleza? Então, pessoal, a segunda parte desse vídeo nós vamos mostrar na prática uma normal takeoff de como funcionam os flaps. E como é feita a retração dos flaps na decolagem, beleza? Tá ali no YouTube também, dá um pulinho lá, continua seguindo aí, dando like, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.